Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Reforma do Estado e simplificação da administração pública são a mesma coisa? O presidente da Argentina, Javier Milei, postou um vídeo em sua conta do X nesta quinta-feira em que o mostra presenteando Elon Musk com uma motosserra. O líder de extrema-direita argentino chegou ao poder após uma campanha em que usava o equipamento como símbolo de seu plano para restaurar a disciplina fiscal e conter os preços descontrolados. O governo que ontem tomou posse tem poucas novidades e muita continuidade. A principal novidade consiste na criação de um novo ministério. Gonçalo Saraiva Matias, até aqui presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, vai ser ministro adjunto e da Reforma do Estado. Gonçalo Saraiva Matias foi secretário de Estado da Modernização Administrativa, embora por 27 dias do último governo de Pedro Passos Coelho, e assume agora o lugar da quinta figura da hierarquia do Executivo. O novo ministério é encarado com desconfiança pelos partidos de esquerda, a reboque certamente do Dodge de Elon Musk e da motosserra de Javier Milei, enquanto a Confederação Empresarial de Portugal considera que este é um sinal de esperança e espera que daqui resulte menos desperdício e burocracia. Mas reforma do Estado e modernização da administração pública são exatamente a mesma coisa? Esta é a primeira pergunta que vou colocar ao nosso convidado de hoje do P24. Pedro Camões, professor da Universidade de Aveiro e membro da sua unidade de investigação sobre governação, competitividade e políticas públicas, diz que a eficiência do Estado deveria ser uma preocupação quer de esquerda, quer de direita, e que o principal desafio é a qualidade da administração pública. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Camões, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. Começo pelo título deste próprio episódio. Reforma do Estado e modernização da administração pública são exatamente a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa e devem ser tratadas como coisas diferentes. São naturalmente interligadas, mas são coisas diferentes e devem ser assim tratadas. A reforma do Estado, julgo eu, diz respeito a saber o que o Estado deve ou não fazer nas nossas vidas. Normalmente é aquilo que se designa as funções do Estado. Em que tipo de áreas e de matérias deve ou não o Estado intervir. A modernização, que por vezes é falada também sobre a simplificação, diz respeito mais especificamente à administração pública. Saber como é que a administração pública deve funcionar para assegurar o funcionamento e que as funções sejam prestadas, quais devem ser os modelos de gestão adotados, que tipo de organizações devemos ter, mais autónomos ou menos autónomos, esse tipo de questões. Isso é o que diz respeito à modernização e à administração pública propriamente dita. E, portanto, cabe à administração pública executar ou pôr em prática as políticas definidas pelo Estado, de acordo com as funções que ele deve, que ele quiser pôr em prática. Mas não acha que no próprio discurso político de alguns governantes ou de alguns políticos portugueses há uma confusão entre as duas coisas? Sim, parece-me que sim, isso é evidente. Por exemplo, este Ministério chama-se da Reforma do Estado e alguma da linguagem de que se tem já falado, mesmo pelos intervenientes e depois como comentadores, a maior parte das vezes estão a falar na reforma da administração pública. Ora, logo este discurso é a confusão conceptual, e essa confusão conceptual não é uma coisa sumenos, porque significa pensarmos o que é que vai ou não vai ser feito, que objetivos se querem prosseguir ou não, e portanto essa é logo a confusão matricial muito relevante. Eu verdadeiramente penso que aquilo que estão a falar é da reforma da administração pública, porque eu acho que há algumas divergências, ou melhor, alguns pontos de vista diferentes, mas no essencial não haverá uma discordância demasiado grande relativamente quais devem ser as funções do Estado em Portugal.
Até porque muitas delas até estão definidas na Constituição e tudo, não carecem de interpretação, ou pelo menos do que se fala e do que se queria falar verdadeiramente era da modernização da administração pública. Quando falamos de reformas, geralmente falamos à esquerda de cortes e lembramos do Dodge de Musk e da motosserra do Milley. Quando falamos à direita, falamos mais de combate ao desperdício e aumento de eficácia. Há uma visão ideológica do que é uma reforma do Estado ou, já agora, uma modernização do próprio Estado? Bom, sobre o Estado, sobre a reforma do Estado, no sentido em que eu expliquei, é evidente que há questões ideológicas, porque aquilo que devem ser as funções do Estado é quase que matricial às próprias concepções políticas e, por isso, ideológicas, que dividem as diversas posições políticas. Nós sabemos que normalmente a esquerda está mais associada a uma maior intervenção do Estado e, portanto, à existência de mais funções. À direita, normalmente, está associada a uma menor intervenção. Por exemplo, aquilo que nós designamos como liberal é exatamente a ideia de reduzir a intervenção do Estado para permitir o alargamento da atividade, ou do arbítrio e da liberdade individual. E, portanto, haver a ideologia aí não é surpresa portanto, é normal que assim seja, não parece que haja nenhuma questão sobre isso. Aqui acho eu um bocadinho parecido com algum discurso que sistematicamente se faz em Portugal, e faz-se há décadas em Portugal, sobre a questão da necessidade de reformas estruturais. Eu diria que quase toda a gente concorda com isso, tenho quase a certeza que quando as pessoas fossem dizer do que é que estavam a falar, iam dizer coisas muito diferentes. E, portanto, provavelmente a reforma do Estado será alguma coisa parecida. Quando nós falamos no motosserra do Milley e do Dodge, do Trump, estamos ainda a falar de outra coisa. Estamos exatamente a conceber o Estado e a própria administração pública como algo que é nefasto e que deve ser cortado. E, portanto, é a tal visão, se quisermos, mais liberal e anti-estatal, se nós quisermos. E, portanto, e também é certo que muitas das visões sobre a reforma da administração pública, muitas vezes, são, no essencial, cortar despesa, se quisermos simplificar. Mas também é verdade que nós podemos conceber a reforma da administração pública como torná-la mais eficiente. Ora, torná-la mais eficiente é muito importante, e parece-me que mesmo à esquerda se deveria defender, porque torná-la mais eficiente, peço desculpa, porque permite, com menos recursos, É um desejo universal. satisfazer mais funções e mais atividade, e portanto termos desperdício na saúde, na educação, nas várias áreas, não devia ser uma coisa ideológica, devia ser quase que um imperativo, porque muitas vezes também, e aí eu acho que há também outra confusão, que é esta identificação de que a eficiência é uma coisa da direita. E eu acho que não deve ser, porque o desperdício e o combate ao desperdício faz com que consigamos fazer menos tarefas, menos atividades com a mesma unidade. Portanto, se nós tivermos desperdício na saúde, significa que com o mesmo dinheiro estamos a fazer muito menos, estamos a responder a muito menos situações concretas da vida das pessoas. E, portanto, essa dimensão da modernização, da eficiência é fundamental também. Isso parece-me, obviamente, pacífico em áreas como a justiça, a sua morosidade, ou a saúde e a sua dificuldade de resposta ao aumento da afluência, ou até dos serviços de regulamentação e integração de imigrantes, como é o caso da AIMA, que justificam, de facto, uma modernização profunda. O que é que, na sua experiência, contribui para
travar esta modernização na maior parte dos casos? Burocracia, interesses corporativos, ineficácia dos próprios quadros e políticos? Ora bem, eu acho que o que me está a perguntar é o diagnóstico quase completo de tudo e, portanto, a resposta tende a não ser uma simplificação. Direi, no entanto, que há alguns problemas, se nós quisermos, estruturais na administração pública portuguesa. Eu diria que o mais notório e mais presente e que tem sido difícil, muito embora muitas tentativas de reforma, é uma, uma dificuldade em abordar o problema da administração pública como um problema de gestão. E é um problema de gestão, de qualidade de gestão, de definição de metas, definição de objetivos, definição também de resultados e, portanto, se eu tivesse que dizer, diria que esta é a dimensão mais notória. Porquê é que ela existe? Porque eu acho que nós temos uma administração pública em que sobressai muito uma concepção muito legalista, isso significa um presumínio completamente exagerado do cumprimento da lei. Evidentemente, a lei tem que ser cumprida, mas não deve ser a única razão. Nós temos excesso de legislação, excesso de regulamentos, que faz com que toda a legislação seja extremamente complexa, cheia de exceções, de especificidades, o que depois torna a administração pública muito burocrática, porque para cumprir todos esses alíneas de artigos e etc., torna isto muito, muito complicado. Depois há também um excesso tremendo de compartimentalização dentro da administração pública. São muito notórios e muitos os casos de cidadãos, empresas, etc., que dizem que para resolver um qualquer problema, uma autorização, precisam da intervenção de eh, em, muitos serviços diferentes, cada um deles tem que dar sua, a, sua, a sua autorização e a sua validação. E, portanto, torna isto, digamos, um labirinto, que é o que normalmente se diz, mas que resulta desta compartimentalização. É interessante porque ainda há dias estava a ouvir num podcast o ex-ministro da Economia, Costa e Silva, e que estava a descrever isso mesmo, e era interessante porque perceber-se que nem um ministro tinha instrumentos e capacidade para dar resposta a isto. Basicamente ele estava a confessar a sua incapacidade de agir. Basicamente ele dizia que não era capaz de decidir naquele mar de autorizações sucessivas. E, portanto, há um conjunto de problemas muito relevante e muito sério e muito profundo que tornam adiada e muito difícil de fazer a administração pública. Valha-nos a loja do cidadão. Para terminar, Pedro, como consultor e com anos de experiência a trabalhar com organizações como a CDE, o Banco Mundial, o Governo de Moçambique, os municípios portugueses e a Direção-Geral das Autarquias Locais, estas reformas ou esta modernização do Estado, melhor dizendo, tem tendência a se esquecer a sua dimensão local, por um lado. Por outro lado, não foi esta dimensão local que mais se modernizou? Estou a lembrar, por exemplo, as empresas municipais. Bom, sim, eu acho que é correto dizermos que a maior parte das vezes que as pessoas estão a falar, quer da reforma de Estado, quer da administração pública ou de modernização da administração pública, não estão propriamente a lembrar-se da dimensão local do nosso setor público, se quisermos, deste Estado local e uma administração local também. E, portanto, sim, eu diria que isso é verdade. Não sei se devia fazer tudo ao mesmo tempo ou não, até porque a administração local tem a sua própria natureza. Se reformou, eu acho que houve
alguns momentos em que se reformou muito. Eu acho que a introdução das empresas municipais foi talvez um desses momentos. Eu acho que há outro ainda mais importante, que foi quando, no final dos anos 90, um conjunto de reformas de incidência financeira, se quisermos, de modelos de gestão financeira, fizeram com que os municípios passassem a ter instrumentos muito mais adequados, portanto, instrumentos de gestão muito mais adequados, e isso, não imediatamente, mas passado algum tempo, começou a produzir resultados. Aliás, essa é outra das questões sobre a reforma, é que nós andamos de reformas em reformas e nunca verdadeiramente tentamos perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os resultados, quais não foram os resultados, e portanto é muito complicado progredir nesta senda em que nunca verdadeiramente tiramos conclusões das tentativas de reforma anteriores. Pedro Camões, muito obrigado por ter vindo a este P24. Muito obrigado. O som de fundo é Spike Husband, tema de abertura de More, um novo disco dos Pulp. Os Pulp estão de volta noutro tempo, num outro mundo, mas com um disco surpreendente. Em entrevista ao crítico do público, Mário Lopes, Jarvis Cocker concede que o Britpop é uma memória distante e que, por uma vez, é adulto. Para ler em público.pt ou no quiosque mais próximo de si. Obrigado por vir o P24. Voltamos amanhã. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shook then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling, and by the way, Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.